Olá, tudo bem? Fazendo uma introdução inicial a essa segunda aula de hoje, nós vamos apresentar, mostrar aí para vocês dois trabalhos realizados com dois grupos feitos, duas sonorizações feitas, inclusive eu estive participando dessa sonorização, direcionando o trabalho técnico, de duas apresentações. São duas pastorinhas que realizaram um show lá na Praça dos Bois e fazendo assim uma introdução, uma abertura para a aula de hoje, para que vocês vejam um trabalho sendo feito ao vivo, para que vocês tenham ideia de como é uma sonorização.
estou novamente aqui de volta com vocês, atendendo a um projeto de sonorização que fizemos junto à Lei Aldir Blanc, com a coordenação municipal da Secretaria de Cultura e Turismo de Parintins. Então, nós estamos nos propondo a apresentar esse mini curso para principiantes, né? Pessoas que estão iniciando a sonorização. Acredito que muitos que já têm essa habilidade de trabalhar com equipamento, com sonorização, ao ver esse curso poderão ver até algumas informações simplificadas, mas é exatamente o objetivo deste curso, dar aquelas informações para os principiantes, aquelas pessoas que estão começando, querem iniciar nesta grande área de sonorização, que oferece tanto um espaço de trabalho muito grande, principalmente aqui em Parintins, que é uma cidade conhecida como a cidade folclórica, com a geração de renda, emprego, através da cultura, através das manifestações de danças, né? Temos aqui pastorinhas, boi mirim, boi miniatura e tantas outras atividades que vêm de encontro e que fazem parte desse contexto chamado sonorização, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho que nós iniciamos ontem, voltando a lembrar que o curso está voltado para a área a parte analógica, né? Nós ontem já frisamos isso, o áudio analógico, que é aquele áudio onde o sinal de áudio trabalha, segue a corrente elétrica, enquanto que o áudio digital, que é também uma outra área bastante extensa, ela trabalha na forma digital, conforme nós explicamos ontem, na forma digital do 0 e 1, que é uma numeração binária. Isso é muito importante a gente não esquecer isso, porque o áudio analógico trabalha de uma forma, o áudio digital trabalha de uma outra forma, mas sempre agregando as mesmas funções de operacionais, como equalização, canais de entrada e saída, efeitos e tudo aquilo que é necessário haver numa mesa de som. Ela existe tanto no áudio analógico como no áudio digital, só que a operacionalidade dela, como ela funciona internamente, tem uma operacionalidade totalmente diferente. A mesa digital, apesar de fazer as mesmas operações da mesa analógica, ela trabalha na forma digital, do 0 e o 1, que é uma numeração binária, que é a linguagem dos computadores. Todos os computadores utilizam esse mesmo sistema de operação para que eles encontrem o seu fim, os seus objetivos. E hoje, então, nós vamos dar andamento a esse mini curso que nós iniciamos, apesar de nós também vamos fazer algumas referências relativo ao áudio digital, né? Os processamentos, como o processador, o crossover, né? Acredito que vamos ver a possibilidade de trazer aqui um crossover digital, se não for possível, tudo bem, mas eu gostaria de fazer uma menção a essa área um pouco assim relativa, por exemplo, a própria mesa analógica, ela tem uma função também digital, né? Ela tem uma função digital. Os efeitos internos, ela funciona de uma forma digital, onde são feitos todo aquele contexto para que se tenha aquele tipo de processamento que a gente precisa. Vamos dizer, o agrupamento, algumas mesas, por exemplo, a mesa que eu tenho, a GL4, que é uma mesa analógica, mas ela tem também uma função digital ali embutida nela, onde nós podemos redirecionar os subgrupos. Através de um botão só, a gente aciona de uma forma digital, subgrupo 1, 2, 3, 4, a gente memoriza. Isso aí nós vamos
nós vamos ver bem, quando nós vamos falar sobre a operacionalidade da mesa analógica, e vamos falar dos subgrupos, das bandadas auxiliares. Nas mesas analógicas mais completas, mais profissionais, elas têm também um certo direcionamento digital, mas a sua função básica é trabalhar na forma analógica, onde o sinal de áudio segue a corrente elétrica. Então, muito bem, então nós vamos dar início, nós vamos nesse momento nos dirigir a uma mesa de som, para que a gente comece a mostrar os controles básicos, as suas funções e tudo, para que a gente possa chegar a entender um pouco esse funcionamento analógico em uma mesa analógica, tá ok? Muito bem, então aqui nós estamos diante de uma mesa de som inclusive de médio porte, né? Nós temos aqui 24 canais, uma mesa realmente da Yamaha MG2414FX, e que tem bastante controles aqui, bastante operacionalidade, que já vem de mesas top de linha, de mesa bem maiores. Eles fizeram uma mesa menor, vocês estão vendo aqui o tanto de controle e funções que existem nela, onde basicamente o que nós temos que ver, a princípio, temos que olhar de uma forma prática. A mesa tem uma função: fazer a mixagem. E para fazer a mixagem, nós vamos olhar para os canais. Quantos canais ela tem? Tem 24 canais. 1, 2, 3, 4, 24 canais. Tem outras operacionalidades aqui bastante interessantes, que nós vamos analisar o máximo que nós pudermos, para que a gente possa ter uma compreensão clara do seu funcionamento básico. Nós temos algumas informações teóricas que precisariam ser bem mais aprofundadas, mas para suprir e atender a este mini curso, a gente partiria apenas das funções básicas, para que a gente possa primeiro entender a função de como funciona isso, aquilo, de que forma eu posso mandar para lá, como é que acontece isso. Então tudo isso nós vamos vendo passo a passo. Primeiro nós vamos começar a ver as entradas, né? É uma mesa grande. Quantas entradas tem? 24 entradas. Então, 24 canais. Isso aqui supre a uma banda completa, com músicos, com baterista, com percussão, com tudo. São 24 canais, é boa, muito boa. Uma mesa muito boa, excelente, alta qualidade. Não há o que se falar contra as funções dessa mesa, uma mesa muito boa. Então, nós temos aqui basicamente, começando, analisando primeiro um canal, porque se nós analisarmos um canal, nós vamos chegar ao 24º canal, porque vocês podem notar aqui que são idênticos, né? As funções são idênticas, mas as operacionalidades de cada canal é que vão ser manuseadas pelo técnico. É o técnico que vai ter que ter habilidade suficiente para ver o que é necessário para cada canal que é utilizado, para que a gente tenha no final aquela mixagem bem feita. E aqui nós temos o canal. Então, analisando o canal, essas entradas, nós temos as entradas através de plug XLR, tem os plugs XLR macho e os XLR fêmea, né? Então, mostrando aqui para vocês um cabo
com plug XLR aqui, dá para vocês se ver aqui, né? Então, o que nós fazemos? Se nós formos utilizar um microfone, nós vamos dar entrada com o canal, com o plug XLR na entrada de microfone. Infelizmente, os controles não são frontal, de frente. Quase que a grande maioria das mesas, os controles são aqui em cima, porque facilita muito. A gente está aqui, a gente está trabalhando na mesa, a gente vê rapidamente o controle aqui. Acontece um problema, a gente já olhou e já viu qual o cabo, tira, troca. Quer dizer, está aqui atrás, aqui embaixo. Então aqui embaixo nós temos a entrada respectiva do plug XLR relativo ao canal de microfone. Então, continuando, aqui nós temos um cabo com as entradas macho e fêmea, tá? Aqui está a entrada macho, vocês observem bem os 3 pinos aqui internos. Depois nós vamos, na subsequência, em outro tempo, nós vamos mostrar o porquê esses 3 pinos aqui. E aqui nós temos no plug fêmea 3 pinos também, poderia ser só 2, mas são 3 pinos. Tem alguns cabos que são interligados somente 2 pinos, o terceiro fica neutro, não é ligado, mas não é o nosso caso. Nós vamos mostrar o motivo por que nós utilizamos os 3 pinos, e exatamente isso. Nós temos já a entrada aqui com o cabo macho, os 3 pinos, e vamos colocar aqui na entrada de microfone. Tudo bem, então vocês observem aqui, nós conseguimos virar a mesa, porque fica um pouco mais prático até para a nossa análise, sobre os plugs de entrada dos canais da mesa, né? Então, nós temos aqui a entrada de microfone, vocês observem bem, é um plug fêmea, a gente vem com o plug macho e faz a conexão, aqui ó, pronto, já entramos com uma entrada de microfone. Se nós conectarmos o microfone aqui está, eu venho com o plug fêmea, o microfone também é um plug de saída macho, vocês podem observar aqui, é o microfone da Lesso SM58 BK preto. E quando nós formos falar nós vamos falar em uma das aulas, nós vamos fazer um comentário bastante extenso até sobre microfones. É importante isso, o microfone, assim como a mesa, é uma peça fundamental para o contexto da mixagem e o direcionamento de uma melhor qualidade com relação às vozes e tudo. Então, nós temos o microfone, a gente vai conectar o microfone, a gente veio com o plug fêmea e aqui o plug macho, entra, pronto. E a partir desse momento, nós já estamos com o microfone conectado na mesa, tá? E esses dois outros botões aqui em cima, esquisito, então, eu não poderia dar um jeito de conectar nesse ou nesse aqui, não. Cada um desses conectores, eles têm uma função. Seguindo aqui essa visão traseira, para que depois a gente passe para a parte frontal, nós temos aqui a entrada de instrumentos, entrada de linha, tá? Entrada de linha, e temos uma outra entrada aqui, insert. Isso aqui, nós vamos, no andamento do curso, nós vamos falar sobre a entrada insert da mesa. Isso é muito importante, essa entrada aqui, insert, para que a gente saiba e entenda o real funcionamento dela. Porque nós temos aqui a entrada de instrumento, que
ela nos dá uma outra opção de ganho, de operacionalidade, outras funções que a gente necessite, além do microfone, a gente inserta aqui na entrada de linha. Tá? Então aqui todos os canais têm suas entradas de linha respectiva. E todos os canais têm as entradas insert. Eu vou falar no andamento da aula, tanto da entrada de microfone, a importância desta entrada, totalmente diferente da entrada de linha, entrada de instrumento, e totalmente diferente da entrada de insert. Às vezes a gente vem com um plug de instrumento e inserta no canal certo, no plug certo. Mas de repente por um lado se inserta nesse outro aqui de cima. Quer dizer, é parecido, mas tem outra função. Então, isso aqui são detalhes que a gente tem que, antes de operar uma mesa de som, principalmente uma mesa assim que ela venha com bastantes opções funcionais, que às vezes nos deixam assim um pouco preocupados com tantas funções de entradas e saídas, né? Aqui nós temos outras aqui, como nós temos as mandadas. Essa mesa ela tem 1, 2, 3, tem 4 auxiliares, mandadas não, mandadas auxiliares. Nós temos 4 auxiliares nesta mesa, então também nós temos 4 saídas auxiliar, send, chamada send. No mesmo instante, nós temos tanto a saída send como o retorno send, quer dizer, o retorno desta saída auxiliar, 1, 2, 3, 4. Esta mesa ela tem 4 saídas auxiliares, enquanto que outras mesas não. Outras mesas têm simplesmente o PAN, que é aquele controle giratório. A gente vai chegar lá, vendo assim a função de cada controle, de balancear o som mais para um canal, ou o som mais para o outro canal, ou bem ao centro. A função dele é essa. E exatamente, nós temos aqui, para depois nós vamos ver a parte frontal e vamos ter que virar a mesa ao contrário de novo. Então, analisando bem, observando bem, nós temos a saída auxiliar, send out, e temos o retorno, que esse retorno é exatamente quando eu estiver falando na aplicação de efeitos, no momento que se utiliza uma voz, se utiliza algum outro processamento, um instrumento que decide um certo efeito, nós vamos utilizar podemos utilizar a saída send e o retorno do efeito para o canal, para o auxiliar respectivo. Então, eu já diria que aqui nós temos saídas de auxiliar e o retorno do auxiliar. Nós temos logo na sequência aqui a saída estéreo. Saída estéreo da mesa. Esta mesa, como nós vimos ontem, é uma mesa estéreo. Nós temos tanto a mesa mono, muito difícil, talvez seja até um pouco difícil encontrar ainda hoje mesa mono. Tem pessoas que têm muito zelo, muito cuidado, ainda existem as mesas mono. Está lá guardadinha, um canal só, e lá a gente faz uma derivação e joga para o canal L e para o canal R, quer dizer, para as caixas do lado esquerdo e para as caixas do lado direito. Mas essa aqui, em termos de funcionalidade operacional, ela é uma mesa estéreo. Nós temos aqui 2 plugs de saída macho, e a gente vem então com um plug fêmea, como esse aqui, coloca e joga então respectivamente num amplificador ou na entrada de um equalizador,
Aí dali segue todos aqueles caminhos que nós mostramos ontem, aqueles diagramas. Se for um som simples, nós vamos daqui e joga direto para uma caixa amplificada, por exemplo. Para uma caixa, aqui vem o outro canal, te joga numa outra caixa amplificada. Nós vamos fazer uma aplicação disso no encerramento deste curso com uma apresentação musical. E como este curso é voltado mais para principiantes, né? Uma sonorização para que as pessoas comecem a entender realmente, e essas pessoas elas venham a se informar, formatizar, venham a ter um estudo maior posteriormente, mas são funções básicas. Então nós vamos mostrar uma sonorização básica e vamos apresentar um show musical básico utilizando apenas as duas saídas XLR. Aqui está uma saída e a outra saída da mesa, que é uma saída estéreo. E vamos utilizar duas caixas amplificadas. E vamos ter um som, com toda certeza, um som muito bom, com boa qualidade, um bom apresentador ali cantando, fazendo a sua apresentação, né? Então, basicamente, nós o que podemos ver nessa mesa é isso, que elas têm as suas entradas e saídas. Nós temos aqui também conectores RCA. Aqui está, conectores RCA, são conectores simples. Vou deixar aqui o microfone. Conectores simples, onde se nós quisermos rodar aqui um CD, rodar um CD, rodar um DVD, coisa assim, a gente simplesmente injeta aqui e vamos aqui em cima no seu canal respectivo, relativo à entrada dos dois canais RCA. E temos saída RCA também. Essa que é a saída, a entrada é uma coisa, saída é outra. É preciso ter muita atenção quando nós vemos aqui, ó. Nós temos aqui a entrada e temos também a saída. Se você observar bem, REC out. O que quer dizer isso? REC out. Aqui nesse REC out, você pode, esse REC out está tirando o sinal direto da saída principal da mesa aqui, do LR da saída da mesa. Então, se eu quiser fazer uma gravação de um show, do evento, do show em si, eu uso a saída out aqui, REC out, que ela está diretamente ligada aqui a saída LR. Temos também outra saída monitora. Através de uma saída monitora, aqui nós temos saída monitora. Nós podemos exatamente através dessa saída, aqui nós temos as entradas, saída auxiliar, 1, 2, 3, 4. Nós temos também saída monitora, né? Onde nós podemos, através dessa saída, ela é em paralelo com a saída REC. Ela tem que ser em paralelo, essa saída monitora, que ela tem o mesmo nível da saída LR. Então, basicamente, o único cuidado que você tem quando se vai fazer a conexão dos canais de entrada e saída, a atenção básica é essa: saber que nós temos aqui as entradas de microfone e temos as entradas de instrumentos ou entradas de linha. Aí no andamento da aula nós vamos falar qual a diferença que existe entre a entrada de microfone e a entrada de instrumento. Porque de repente a gente sabe que a maioria dos microfones comuns,
a saída é P10. Se eu pegar aqui uma saída, um microfone, mas ficou comum. A gente vai numa loja tudo e a saída do microfone é P10. A gente fica todo enrolado. Então é o seguinte, vamos conectar aqui, pronto, e mandar brasa. É porque tá certo, o microfone tá certo, entrou certo aqui o plug e tá aqui a saída. O cabo que vem realmente lá é esse aqui. É esse o cabo que vem no microfone comum. Aí a gente vai e entra aqui e levanta o volume. Puxa, mas não estou ouvindo o som. Cadê o som? Está muito baixo. Eu vou aumentar o máximo que eu puder aqui e vamos ter um som bem baixinho. Não, está vindo algum problema. Será que é o microfone que não presta? É a primeira coisa que vem na nossa lembrança. Não, é que nós estamos jogando a entrada na entrada de instrumento. Existe uma diferença muito grande entre entrada de instrumento que é XLR, caso fêmea, de uma entrada de instrumento. A entrada de microfone e entrada de instrumento. E não esquecendo, no momento que nós falamos sobre a entrada de instrumento, não esquecendo que aqui nós, apesar de a gente imaginar que seja, isso aqui é um plug mono, né? Nós temos aqui a fase e o terra, positivo e o terra, a gente possa até imaginar que também aqui é mono. Não, a entrada da mesa, o plug que entra aqui é um plug estéreo. A entrada desse plug aqui, chamado uma entrada, que é uma entrada de alta impedância, é estéreo. Mas a gente faz normalmente a ligação quando a gente confecciona o cabo e torna possível utilizar uma entrada mono. Eu vim com uma entrada mono, só que de um instrumento. A diferença é essa. Eu não posso jogar o microfone aqui. Aí, por que eu não posso jogar o microfone aqui? Se está tudo certinho. Isso aqui nós vamos explicar no andamento da aula, acredito que ainda hoje, ou talvez só na próxima, mas vamos ver. Essa entrada aqui ela tem uma característica muito importante. Nós vamos falar qual é a diferença básica que existe entre a entrada de microfone e a entrada de instrumento. Tudo bem? Bem, é só para lembrando um detalhezinho aqui, não esquecendo que e a mesa, como é que a gente liga a mesa? A mesa ela é tem uma energia autossuficiente? Não, nós temos aqui a entrada de energia da mesa, né? Tá aqui os 3 pinos, né? Fase, neutro e o aterramento. Aqui nós temos um liga, desliga da mesa de som, tá? Então essa é a entrada de energia da mesa que funciona. Então aqui nós já temos assim uma visão geral desses conectores de entrada e é só ter um pequeno cuidado de observar bem, está escrito a função de cada pino desse, para que a gente possa então chegar ao resultado que nós queremos através dos controles dos canais, onde nós vamos agora olhar para a parte frontal e analisar então o funcionamento de todos esses botões aqui, que parece até uma cabine de avião, mas chega lá. Muito bem, gente, então vamos lá. Já estamos aqui com a mesa um pouquinho pesada, essa mesa, colocamos ela na posição original e vamos começar então, né? Os devidos controles aqui, vamos falar um pouco da operacionalidade deles, para que vocês tenham uma noção básica inicial. Nós temos aqui então um primeiro controle aqui em cima
desta mesa chamada Phantom Power. Olha, nós temos aqui um controle e desse outro lado o outro controle, Phantom Power. Então, a gente não pode simplesmente ligar ou desligar, não, vamos deixar ligado ou vamos deixar desligado. Não, vamos analisar. O Phantom Power ligado diz que vai operar os canais de 1 até o canal 8. Se nós ligarmos esse outro controle Phantom Power, nós vamos já acionar os canais 8 ao 16. A gente tem que analisar bem aqui. Aqui está escrito, olha, os canais 8 a 16. Mas nós estamos falando de Phantom Power. O que é isso? Phantom Power. Bem, Phantom Power é uma energia que a mesa gera na saída dos microfones. Vejam bem, nós temos a entrada do microfone, mas ela mesma funciona como uma linha de retorno para uma energia de 48 volts. Mas para que é usado isso? Porque o microfone basicamente não precisa. Eu mostrei para vocês aqui o microfone. Aqui o microfone já vem completo, já é só plugar o microfone, não é isso? A gente pluga na entrada XLR lá, como nós já vimos, que é aquela entrada lá atrás, uma entrada fêmea. A gente pluga e simplesmente já vai funcionar o microfone. Sim, mas nós vamos, uma das aulas que nós temos aí na sequência é sobre microfones, funções dos microfones, como eles funcionam, para que a gente, quando tivermos a necessidade de utilizar esse controle aqui chamado Phantom Power, a gente tenha toda a certeza do que estamos fazendo. Então, como esse é o microfone dinâmico, né? Comum por ser dinâmico, mas que tenha todas as qualidades necessárias na sua função de servir de vocal. Então, voltando aqui, se nós não vamos utilizar o Phantom Power, não há necessidade de a gente acionar, vamos deixar desligado. Pronto, desligamos. Não vamos utilizar Phantom Power. Mas então, para que utilizar Phantom Power? Bem, nos microfones a condensador. Nós vamos ver isso na sequência das aulas, que os microfones a condensador, eles necessitam de uma alimentação, no caso 48 volts. O microfone a condensador. Então nós temos que necessariamente já acionar essa técnica. Se nós estivermos utilizando um microfone a condensador aqui no canal 4, por exemplo, o microfone a condensador vai funcionar sem problema, com toda a sua resposta de frequência, todo o seu rendimento necessário. Mas isso não vai. E os outros canais que também estão tudo ligados? Vai queimar meu microfone, já no outro estou usando um microfone dinâmico, vai queimar? Não, não vai queimar. Ele normalmente não vai funcionar. Não vai ser transmitido o circuito dele, ele não permite que entre nele 48 volts, porque senão, vocês vejam bem uma coisa, nós temos aqui nessa mesa, essa mesa é uma mesa Yamaha, nós temos uma chave só, onde ao apertar essa chave, nós já estamos acionando o Phantom Power para os 8 canais de entrada. Eu acredito que a fábrica não iria fazer isso, sabendo que quando se colocar o microfone nas outras entradas, microfone dinâmico,
fosse queimar o microfone. Não, nós temos apenas que ter um certo cuidado. Na hora que nós formos plugar, ou seja, ligar o microfone dinâmico ou desligar ele, a gente tem aquele cuidado de antes desligar o Phantom Power e então depois desplugar o microfone. É só uma dica, porque para quem já trabalha já em sonorização, a gente vê comumente isso. Às vezes a gente num trabalho operacional ali numa mesa, muitas entradas, saídas, banda, percussão, muita coisa, sopro, instrumento de todo tipo. Na hora que a gente vai tirar o microfone, esquece de desplugar o Phantom Power. Mas é bom desplugar. Aí a gente tem aquele pique no som. Pô, o que foi que caiu algum microfone? Não, é porque houve um pico de energia porque estava ligado o Phantom Power. Então, quando nós formos retirar o microfone a condensador, é bom desligar o Phantom Power. Não desliga o Phantom Power normalmente. Então, nós não vamos ter nenhum problema, tá? Então, nós temos aqui o ganho. Para que serve o ganho? O ganho é exatamente para dosar o nível do sinal de entrada no nível mais ou menos ideal, nem muito alto, nem muito baixo, para que a gente possa trabalhar com o volume aqui. Nós temos aqui embaixo um volume final chamado potenciômetro deslizante. É um potenciômetro deslizante, tá? E através desse potenciômetro deslizante, quando nós acionamos ele, nós já jogamos o sinal diretamente para o LR da mesa, o LR estéreo, e daí então para as duas saídas estéreo. Então o que acontece? A gente levanta o potenciômetro e temos que ter o sinal também acompanhando, mas de acordo com o ganho aqui. Nós não podemos colocar um ganho muito alto, porque senão vamos ter uma distorção. E no momento que houver essa distorção, o pico de distorção vai acionar aqui. O ideal é a gente trabalhar com o ganho aqui, sem que acione o LED aqui. Olha, aqui está o LED pico, LED de pico, né? Se nós abrirmos, veja bem, nós temos aqui o ganho. Se nós abrirmos muito, vamos dizer que esteja com som bem baixinho, o potenciômetro deslizante bem baixinho, então é claro que nós temos necessidade de levantar bem o ganho para a gente ter nível de som na saída. Mas é errado isso. O ideal é a gente ter uma média no controle de volume, uma média de mais ou menos 50% aqui, por aí, ou um pouquinho mais, para que a gente tenha folga. Na hora que a gente está fazendo uma mixagem, de repente a gente precisa levantar mais um pouco aquela voz. Então a gente tem folga. Vocês estão vendo que eu estou levantando. Ó. Olha a folga que eu tenho para levantar isso, sem necessidade de mexer o ganho. Que o ganho aqui, no caso, está alto. Nós estamos aqui com 70% de ganho. Então vamos colocar uma média de 60%, 50%, 60%, sem que acione o LED de pico. Mas isso aqui não é uma norma geral. Se nós temos um canal de entrada, estamos com um instrumento que o nível do instrumento é muito baixo, então, claro, nós temos que levantar mais o ganho. Nós já levantamos o volume deslizante e ainda está muito baixo o sinal na saída, nós somos obrigados a levantar mais o ganho, não tem problema. Isso significa que a entrada do sinal ela está vindo baixa e normalmente quando a gente está sonorizando uma banda, caso qualquer tipo de banda, né? Vamos falar de um violonista. A gente vê que o nível aqui está muito alto no ganho, está até acendendo aqui o LED, não custa nada a gente pedir que ele aumente mais um volume lá no violão dele, para que a gente possa baixar um pouco o ganho, ter folga e trabalhar melhor com o resto dos controles, que são esses que nós vamos ver abaixo, que são os controles
de equalização dos canais de mesa. Aqui, nesses controles dos canais da mesa, que nós estamos vendo? Aqui nós estamos vendo 1, 2, 3, 4 botões com cores verde. O amarelo já se sabe, é o ganho, está aqui. Em todos os canais de entrada, tudo é amarelo, porque tudo é ganho. Esses 4 controles aqui, para que servem? É a equalização do canal da mesa. Isso é muito importante, porque uma equalização bem feita, nós temos certeza que vamos ter um som de boa qualidade naquele instrumento, naquela voz. Uma equalização mal feita, infelizmente, a gente vai ter um som ruim na saída. Não se pode, para melhorar o som de um microfone, aumentar somente o nível do volume dele aqui, do potenciômetro. Esses botões são chamados de botões giratórios, que são os potenciômetros. É um potenciômetro que tem a sua configuração própria para fazer a sua função. É um potenciômetro pequeno, e vamos ver as suas funções. Aqui nós temos o primeiro botão giratório. Essa é a equalização do canal da mesa. Eu estou falando, veja bem, isso é importante a gente saber. Estamos falando da equalização do canal da mesa, da equalização própria dos canais da mesa. E esta mesa Yamaha, ela tem grave, médio, frequência e agudo. O grave aqui, nós temos uma frequência fixa, que é o grave, onde nós vamos dosar, no caso nós estivermos, como estou com o microfone aqui, mas pode ser uma guitarra, um baixo, um violão, qualquer outro instrumento, nós vamos dosar então e equalizar. No caso, eu estou equalizando uma voz, então nós vamos aqui no primeiro botão, que é o canal do grave. Se eu vejo que a voz está muito baixa, o grave a resposta da pessoa que está falando muito baixa, claro, eu dou uma dosagem aqui no grave, que é o primeiro botão. Mas se de repente ela tem um médio muito acentuado, tem pessoas que a dicção vocal ela se centraliza mais na parte média da voz, de 200 Hz para cima, 200 até 2K. Então aquela pessoa tem uma dicção vocal assim muito alta. A gente conhece, tem pessoas que estão falando lá numa esquina, a gente aqui no outro canto está ouvindo a voz daquela pessoa. Então dicção vocal muito média, muito alta. Então aqui o que eu faço? Eu venho aqui no controle do médio e baixo um pouco, para me equalizar melhor aquela dicção, a resposta de frequência daquela voz. E vou aqui na frequência, veja bem, primeira frequência estava flat. Na hora que eu ficar com esse botão igual a esse flat, quer dizer, flat numa linha reta, a resposta é a mesma. O que entra, sai. Mas o que eu quero equalizar aquele médio, que aquele médio está um pouco estridente naquela voz, ou então naquele instrumento. Uma pessoa chegou lá com uma guitarra que tem muito médio. Então o que nós vamos fazer? A gente baixa um pouco o médio, o controle do médio, e vamos equalizar a frequência. A gente procura através desse controle aqui de frequência, que é uma varredura, de 1 a 5K mais ou menos, a varredura dele, de 2,5 a 5K. Então nós vamos fazer uma equalização naquele médio, na resposta frequente do médio. Eu posso botar um médio mais grave, né? Aliás, uma frequência média mais grave ou uma frequência média mais alta. Aí eu doso o nível desta frequência, ou mais ou menos.
Eu acho que até aqui nós estamos falando assim uma pequena parte teórica, onde nós temos aqui nessa equalização 3 vias: grave, médio e agudo. A frequência média, ela tem uma equalização de frequência. Agora nós temos o último botão, que é a frequência de agudo, que é o controle giratório que atua nos agudos. E aqui então, se a pessoa tem uma faixa de agudo normal, pode deixar flat aqui a resposta da voz da pessoa normal. Se ela tiver uma dicção muito baixa em termos de agudos, a gente aumenta mais, sem problema. Ou se ela tiver muito, tipo assim, uma sibilância na voz, uma sibilância é aquele muito alto, a gente vai e diminui um pouco esse agudo aqui, diminui, para que não haja assim aquela distorção de agudo que às vezes inicialmente tá tudo bem, olha, a pessoa tem uma voz, pô, aquele agudozinho dela é legal, mas ao longo do tempo a gente percebe que aquela sibilância se torna assim um pouco irritante, assim, já começa a importunar. Então nós podemos, através desta equalização aqui do canal da mesa, equalizar a resposta de frequência a melhor possível para aquela voz. O mesmo procedimento se faz para um instrumento. Nós vamos conversar aqui com um técnico, né? Vai ser uma participação numa das aulas. Nós vamos ter aquele espaço para conversa com o técnico. E nesta conversa, então, nós vamos tocar nesse assunto. Como é que ele consegue fazer essa equalização tão bem feita, sem haver necessidade, às vezes, do instrumento presente. Às vezes a pessoa está fazendo um show e logo em seguida tem uma banda. E já tem outra banda esperando. 3 bandas, tudo na sequência. Então o técnico aqui que está operando a mesa, ele tem uma dificuldade muito grande. Então ele já tem um certo conhecimento, já tem uma certa sensibilidade, já vai lá e faz uma pré-equalização. Quando chega a banda com a voz e com o instrumento, já está, as coisas estão mais ou menos equalizadas. Por quê? Porque o técnico, ele tem já uma daquelas virtudes, valores que nós falamos ontem, que é a sensibilidade. Isso é muito importante. Se uma pessoa não tem sensibilidade para afinação, para som, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu trabalho, tem pessoas que já trabalham direto na mesa dessa forma. Quando vai equalizar, já vai logo, essa entrada aqui vai ser um contrabaixo, ele já sabe exatamente como, vou diminuir um pouco, vou dar um pouco de ganho no agudo, um pouco no médio, e o grave eu posso baixar um pouco para não ficar muito, embolar um pouco, porque não é só o baixo que tem de harmonia naquela banda, tem um baixo, tem um pedal, né? Tem um surdo, tem um atabaque, tem tantas coisas que eu utilizo que utilizo a faixa de graves no espectro sonoro, esse espectro sonoro, que a gente não pode simplesmente, vamos colocar aqui tudo flat, pronto, tudo que entrar está flat. Não é dessa forma. Eu tenho uma forma assim bastante particular de trabalhar. Quando chega um músico no palco, lá vem um rapaz com seu charango, por exemplo, instrumento, charango, um cavaco. Eu chego com ele e digo: toca um pouco o seu instrumento. Dá você tocar um pouco? Ele toca, só o instrumento, sem som, sem nada. Eu chego com o meu ouvido perto e ouço como está saindo o instrumento dele, porque o som do instrumento dele tem que sair bom,
para que eu possa fazer uma boa equalização. Então, eu ouço e chego na mesa e vou fazendo os ajustes e mando ele tocar. Aí eu vou ajustando para quê? Para que o som que foi equalizado aqui pelo canal da mesa, ele ouça o mesmo som que está sendo do instrumento dele. De nada adianta você chegar com um surdo totalmente apertado, né? Esta racha lá do surdo, quando você bate no surdo, nós nunca vamos conseguir aquele grave necessário para o surdo. Por quê? Porque não está vindo, o som do surdo não está vindo com a sua resposta de frequência natural, o seu timbre natural. Então o músico lá, o instrumentista, o percussionista, ele tem que afinar o seu instrumento. Para quê? Para que a gente possa ter facilidade de trabalhar aqui com a equalização. Então eu acredito que até esse momento nós tenhamos feito assim uma compreensão normal relativa ao ganho e relativa à equalização. Aí logo descendo nós vamos ter mais 4 botões giratórios. Poxa, muito botão, a gente fica se pensando. Então, gente, basicamente a respeito da equalização, esse é um assunto muito importante. A gente tem assim, uma preocupação muito grande em frisar essa parte da equalização, porque não são todas as mesas que têm esses 4 controles. Vocês vejam bem, aquela mesinha que eu mostrei para vocês ontem, só tem grave e agudo. E o médio? Poxa, o médio está ali no meio. Na hora que eu abro um pouco o grave e um pouco o agudo, eu estou levantando o médio também numa situação de um equidistante no item chamado oitava. A distância dessa oitava aqui, entre o grave e agudo, me dá condições de levantar um pouco o médio junto. Então, em outra situação, podemos dizer também que o médio naquela faixa de frequência de 1K, 2K, próximo de 1K, estão ali fixos. São fixos, então não preciso, já está no nível basicamente ideal para todas as situações. Então, aquela mesinha de ontem só tem grave agudo, essa tem grave e médio agudo. Outras mesas, como a mesa GL4, essa mesa que eu falei ontem, foi basicamente a primeira mesa a chegar no Brasil, e nós tivemos a sorte de ter essa mesa aqui em Parintins. Elas são 4 controles: grave, médio alto e agudo, tudo bem. Então é muito importante você analisar a situação da equalização no canal da mesa. Esses outros 4 botões aqui seguintes, nós vamos falar bastante sobre ele na próxima aula, mas só para dar logo um pontapé inicial. São 4 saídas auxiliares, mandadas auxiliares. É muito importante essas 4 mandadas, porque são elas que vão fazer toda a operacionalidade dos retorno dos músicos, ou necessidade de haver um processamento externo. Falei para vocês sobre a entrada insert. Também amanhã nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre a utilização da entrada insert em sintonia com os auxiliares. Por quê? Porque é muito importante que haja um bom manuseio das saídas dos auxiliares da mesa. E não são todas as mesas que têm bastante controles auxiliares. A maioria das mesas só tem um canalzinho aqui chamado efeito e auxiliar. Pronto. Efeito auxiliar. Ou então somente efeito. Só um controle. E essa mesa da Yamaha é uma mesa muito boa. 1, 2, 3, 4. Também tem outras mesas boas. A mesa que eu utilizava antes, a mesa Soundcraft, ela tinha 6 saídas auxiliar.
Com essas 6 saídas eu fazia qualquer evento de boi, artistas, shows e mais shows, nós fazíamos tranquilamente. 6 saídas auxiliares. E para vocês terem ideia, a importância desses auxiliares é qualquer músico, qualquer retorno, qualquer necessidade que se tenha de uma monitoração, nós precisamos desses auxiliares. A mesa GL4, no caso a mesa que eu tenho também lá em casa, ela tem 10 auxiliares. Então vejam vocês que dá para a gente fazer bastante coisa com 10 auxiliares. Outra já partindo para... Tem mesas que chegam a 16 auxiliares, uma mesa altamente alta funcionalidade, top de linha, também é uma mesa muito grande. O tamanho dessa aqui é isso aqui, 50, quase 60 centímetros, as outras quase 1 metro de fundo na vertical aqui. Por quê? Porque são os controles tudo que são insertados na mesa, 16 auxiliares. E para a gente fazendo uma referência ao digital, a mesa digital, por exemplo, a mesa Yamaha, a mesa Yamaha, a M7, a mesa M7, a LS9, a LS9 eu tinha uma, são 16 auxiliares, 14 auxiliares e 2 mandadas LR. Então, para vocês verem, uma mesa compacta, pequena, mas com 16 saídas auxiliares. Então, a gente nessa aula de hoje, basicamente a gente chegou até aqui na metade. Por quê? Porque nós estamos exatamente aqui entrando nos princípios fundamentais do áudio analógico para principiantes. Então eu poderia chegar aqui e partir logo daqui direto para a parceira de efeito e depois conectar aqui um processador, é assim que funciona. Mas a pessoa que está iniciando, ela tem que entender essa parte básica. A parte básica, a gente parte do ganho, a equalização, as saídas auxiliares, e a gente vai na sequência, então, chegando até as mandadas submaster, mandadas para a saída submaster e tudo. E a gente chega, então, a terminar assim essa parte teórica a respeito da funcionalidade da mesa analógica. Então a gente agradece aí a todos e vamos continuar. Na próxima aula nós vamos ter assim mais, a gente sempre na aula que nós iniciamos, a gente sempre faz algum retrocesso no que nós falamos anteriormente, só para que a compreensão nos leve a ter um entendimento melhor para quem está iniciando no áudio. Então, meu muito obrigado a todos e até a próxima aula.